Bora lá para mais uma questão de física do livro do SAS. Em uma parada militar, um número apresenta uma esfera de 4 quilogramas, sendo disparada com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo por um canhão de 400 quilogramas, montado sobre rodas e não freado, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal, conforme mostra a figura. O módulo da velocidade horizontal de recuo do canhão, imediatamente após o disparo em quilômetros por hora, é de. Bora lá, pessoal, presta bastante atenção aqui o seguinte. Se você observar esse canhão, ele está dando um tiro, né, na diagonal. Ele está dando um tiro aqui, ó, nessa direção e sentido bem aqui, ó, tá? E o que que acontece? Quando a bola ela vai nesse sentido, nessa direção e nesse sentido, o normal que vai acontecer é o quê? O canhão vai ter um recuo para trás, né? E esse recuo vai ser nessa mesma direção e sentido. Ele vai ter esse recuo aqui nessa direção e sentido, né? Ele vai ter esse recuo para cá. Ou seja, parte desse canhão ele vai ser pressionado contra o solo, né? Parte desse canhão vai ser pressionado contra o solo e parte desse canhão vai vir nessa linha aqui, ó, horizontal para trás, que é o que a questão está me perguntando, né? Qual é essa velocidade de recuo? Então, olha o que a gente vai fazer para poder responder essa questão. Não é relevante as componentes verticais, tá? Porque a gente só quer analisar um movimento na horizontal. Então, quando a gente for fazer o cálculo para a gente poder analisar essa velocidade horizontal, eu só vou analisar a componente do eixo x, a componente horizontal. Se você observar aqui, ó, a gente tem um triângulo formado aqui, ó. Vou até desenhar aqui do lado de fora para vocês observarem. Eu tenho aqui a representação do V. Aqui eu tenho a minha componente, ó, horizontal. E aqui eu tenho o ângulo de 60 graus formado, né? Eu falei que tem um triângulo, se eu traço aqui, ó, uma reta, eu tenho um triângulo formado. O que que acontece? Aqui eu tenho a velocidade v, e essa velocidade ela vai valer esse valor que a questão colocou pra gente, 20 metros por segundo. Aqui eu tenho a componente da bala na horizontal, né? Vou até botar aqui, ó, velocidade da bala horizontal. Vou botar H porque aí o canhão ele botou H também, vou botar aqui H. Poderia botar X, tanto faz. E o que que acontece? A componente horizontal, de acordo com esse meu triângulo, ele é o meu cateto adjacente, né? E para calcular cateto adjacente, a gente utiliza seno ou cosseno? Pergunta aí que eu faço para vocês, né? Cosseno. Então isso aqui, ó, a nossa componente horizontal, ela vai ser a hipotenusa multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, né? Lembrando que, ó, cosseno de θ é igual ao quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É a velocidade v. Ela está aqui dividindo, passou o quê? Multiplicando. Quem que é o cateto adjacente? É a velocidade horizontal. Então é daqui que surgiu essa equação. Tudo bem? Ok, então essa nossa velocidade então na horizontal vai ser igual a 20 multiplicado pelo cosseno de 60 graus, né? É o ângulo que ele deu aqui na questão. Cosseno de 60 vale 1 sobre 2, é 0,5. 20 vezes 1, 20 sobre 2, 10. Ok, agora a gente vai utilizar a conservação da quantidade do movimento. Ou seja, no início, a quantidade do movimento estava todo mundo parado em repouso. Então, no início, tudo era zero. No final, você vai ter duas quantidades de movimento: a do canhão e a da bala. Então, nessas situações, sempre quando a quantidade de movimento no início for igual a zero, porque está em repouso, os dois corpos, você sempre vai poder falar isso. Que a quantidade do movimento do corpo 1, que eu vou chamar do canhão, vai ser igual à quantidade do movimento do corpo 2, que vai ser da munição, da bala. Vou botar aqui, ó, da bala. E qual é a quantidade de movimento do canhão? Massa do canhão vezes a velocidade do canhão.
Qual que é a quantidade do movimento da bala? Massa da bala vezes a velocidade da bala, só que a velocidade da bala na componente o quê? Horizontal. Professor, essa velocidade do canhão é a mesma velocidade h de recuo? Exatamente, a mesma. Ela que a gente quer analisar. Eu estou analisando somente na componente horizontal. Posso até botar aqui, ó, velocidade do canhão na horizontal para melhorar aqui a nossa análise. Logo, a velocidade do canhão na componente horizontal vai ser igual a, vamos lá, quanto que vale a massa da bala? 4 kg. Quanto que vale a velocidade da bala na horizontal? A gente acabou de calcular e vale 10. A massa do canhão está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, bora passar dividindo aqui. Massa do canhão vale 400, então passa dividido. Logo, isso aqui vai ficar o seguinte. Posso cortar 0 com 0. 4 sobre 40, dá para simplificar por 4 em cima e embaixo. Isso vai ficar 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é igual a 0,1. Professor, a resposta é 0,1, então é a letra A? Não é, porque a questão me perguntou esse valor em quilômetros por hora. Então lembra o seguinte, que eu vou ter que pegar esse valor de metro por segundo ainda e multiplicar ele por quanto? Por 3,6 para poder passar para quilômetros por hora. E 0,1 vezes 3,6 vai dar então, ó, letra C, 0,36 quilômetros por hora.